e esperar um pouquinho o pessoal entrar pra gente conseguir aí ter o maior resultado, né, nesse acesso aí da nossa live, que uma maior quantidade de gente consiga ter acesso a esse conteúdo. Diferente da outra vez, eu não consegui deixar salvo a live, porque na verdade nossas lives elas não ficam salvas aqui no canal do Instagram, tá bom? As nossas lives elas vão ficar salvas no meu canal do YouTube. Então, se você perdeu essa live, ou se você quer assistir de novo, que é essa mini aula, né, que eu vou dar aqui hoje para vocês, então vocês vão conseguir ter acesso a essa aula lá no meu canal do YouTube. Então, vou aí, né, começar a falar um pouquinho para vocês sobre como funciona o meu trabalho. Mas antes de mais nada, não esquece, manda essa live para aquela pessoa que precisa desacelerar, para aquela pessoa que precisa entender aí os malefícios, gente, porque é muito importante que você compreenda a quantidade de malefício que estar extremamente acelerado faz ao nosso corpo, faz com que a gente aí fique bem mal mesmo. Então, é interessante que vocês entendam que não é somente pensar acelerado, vocês também têm que compreender que essa aceleração, ela faz parte aí de um princípio de todo um desequilíbrio físico, mental e emocional. Mais uma vez, eu peço para vocês que disparem essa live para os seus amigos e colegas, porque assim vocês levam mais conhecimento, não só para quem já conhece meu trabalho, mas para aqueles que não conhecem meu trabalho e que precisa aí desacelerar, que precisa se conhecer, que precisa se identificar um pouquinho mais, precisa se conectar consigo mesmo. Então você me ajuda e ajuda aquela pessoa que tanto precisa, tá bom? Mais uma vez, sejam muito bem-vindos a essa live, essa série de lives, Live Terapia, que vai acontecer toda quarta-feira aqui no Instagram. Gente, essas lives não vão ficar salvas aqui no Instagram, já falei isso pra vocês, né? Elas vão ficar salvas apenas no meu canal no YouTube. Então, não esqueçam de sempre dar uma olhadinha aqui no Instagram. E é importante falar que o Instagram, gente, ele limita bastante o acesso, né? O Instagram, infelizmente, ele não entrega o conteúdo da forma como a gente gostaria. O Instagram, o robozinho do Instagram, ele dá uma limitada aí no nosso acesso. Então, se você quiser ver mais conteúdos, interage aqui comigo, né? Curte os meus conteúdos, compartilha meu conteúdo, que daí ele vai entender que o que eu falo é relevante para você e você vai conseguir ver mais o meu conteúdo. Se não, infelizmente, você não vai conseguir ter acesso, a não ser que você me procure lá no Instagram. Então, vamos facilitar a vida. Mais uma vez, sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou Emanuele Vendramini, eu sou holoterapeuta. E aí eu quero falar para vocês um pouquinho sobre o que é essa holoterapia, porque muita gente me pergunta, né? Primeiro porque eu troquei a nomenclatura aí do meu nome recentemente, antes eu colocava psicoterapeuta holística e terapeuta naturopata, e muita gente não entendia o que eu fazia. Eu falei, bom, então vamos trazer uma palavra mais sucinta que todo mundo entenda, que foi o holoterapia, né? A holoterapia. Holo, gente, ele vem da palavra todo, tá? Então, holo significa todo. Dentro do meu trabalho, eu atuo aí nos 4 principais corpos, que é corpo, energia, a mente e o espírito. Então, meu trabalho é aquilo que a gente chama de integrativo. Então, eu vou olhar para você como um ser como um todo e não um serzinho ali, vamos dizer assim, fatiado, né? Você é uma unificação. Então, eu vou olhar para a forma como você atua no seu trabalho, para a forma como você lida com a sua família, para os seus traumas, para as suas dores. Por quê?
Porque a holoterapia tem a facilidade, inclusive, de ler o que está na sua energia, né? O fato de você estar ali em contato comigo, eu consigo ler o que está na sua energia e consigo identificar os principais traumas que estão atuando no seu padrão comportamental, né? Então, a holoterapia, ela vem realmente para ser uma alavanca para sua saúde. Por quê? O fato de você não ter sintoma físico não significa que você não está doente. Muito pelo contrário, né? A gente precisa realmente fazer uma análise integrativa para identificar se você realmente está saudável. Ouso dizer que 99% da população está adoecida. Me incluo aí nesse contexto todo, porque não adianta a gente pensar, né, que nós somos alecrins dourados, nossa, eu sou maravilhosa, que não é bem assim que funciona. Então, vou falar um pouquinho aqui dos meus canais, minhas redes sociais. Vocês me encontram no Spotify, vocês me encontram em várias redes, Spotify, YouTube, aqui no Instagram, no meu blog, tá? Então, e no LinkedIn, que são as redes onde eu estou presente, né? Vou me ater a tentar ser mais presente ali para vocês, tá, gente? Com muito conteúdo legal e espero que contribuindo aí para o processo de crescimento de vocês. Bom, gente, hoje eu vim trazer um assunto leve, mas é bem uma aulinha, que são as ondas cerebrais, porque muitas pessoas não entendem o funcionamento do nosso cérebro e como a gente adoece. Então, eu vim falar, eu falei, gente, eu preciso trazer esse conhecimento, porque as pessoas, elas não têm esse entendimento que dentro do nosso cérebro nós temos ali como se fosse um radinho ali emitindo ondas, e essas ondas, elas vão trabalhar muito ativamente na nossa saúde. Bom, para começar, eu quero falar para vocês que o nosso corpo, ele tem 4 ondas, tá? O nosso cérebro, ele atua em 4 ondas. Quando você é criancinha, quando você é bebezinho, o seu cérebro, ele tá rico em ondas delta, né? É por isso que a criança é sorridente, é por isso que a criança tem um estado de imaginação maravilhoso, é por isso que a criança, ela tem uma conexão com ela mesma, ela tem uma conexão ali com a mente, né? O self dela, o self interior, do poder interior dela, né? Sem ser aquele self analítico ali, ela tem essa conexão. Então a criança, ela vive num mundo extraordinário, tudo para ela é possível, tudo para ela é maravilhoso. Por quê? Porque o cérebro dela é rico em ondas deltas, tá? Só que aí o que acontece? A gente envelhece, né, gente? A gente vai envelhecendo. Conforme a gente vai envelhecendo, criando uma maior consciência de permanecimento no mundo, ou seja, uma maior conectividade com o planeta Terra, com essa vida mundana, a gente vai desconectando dessas ondas delta, infelizmente. Então isso reduz aí a um nível drástico, tá? E só que essas ondas delta, ela traz pra gente uma regeneração e uma cicatrização muito grande, né? Então, como eu atinjo essas ondas deltas depois de um processo de envelhecimento? Gente, você vai atingir com técnicas holísticas como o Reiki, mas eu vou falar um pouquinho disso depois, tá? Você vai atingir através disso daí de meditações, respirações conduzidas, tá? E ondas bineurais. Então, você consegue atingir esse estado de profunda regeneração a partir do momento que você se conecta com as práticas holísticas. E é por isso que a importância da gente entender que essa ferramenta, ela existe e que ela é necessária na nossa vida, certo? Depois dessa onda, a gente tem a próxima, que é o teta, né? A onda teta é a nossa conexão com o divino, gente, é a nossa rede direta aqui, ó, com o divino, com o nosso ser supremo, tá? Muitos chamam de Deus, alguns chamam de universo. Eu falo que Deus, ele é o principal, né? Ele é o artista que faz tudo, não só no planeta Terra, mas em todas as galáxias existentes aí no nosso mundo, né? No nosso universo. Então, a gente consegue atingir essa onda teta
através de induções, certo? Tem uma prática chamada Theta Healing, que também ajuda bastante na condução aí dessa prática, mas é possível, além do Theta Healing, ser colocado em ondas Theta. Por exemplo, eu utilizo a meditação associado a pontos de hipnose para poder te colocar em ondas Theta. Acessou ondas Theta, a gente consegue trabalhar o trauma ali. Então é ali que a gente vai conseguir mexer no trauma, é ali que a gente vai conseguir identificar como tirar aquilo ali que está adoecendo aquela pessoa, tá? Então é muito bacana, porque ali a gente reprograma a mente, a gente consegue mexer ali no estado psicoemocional da pessoa e fazer com que ela acesse até memórias que estão bloqueadas, porque tudo fica registrado aqui na nossa caixinha, então a gente consegue trabalhar bastante isso daí, tá? Além disso, nós temos as ondas alfa, que é quando a gente dorme, né? Quando a gente está relaxado, quando você está ali prestando atenção ali, bem tranquilo na natureza, curtindo uma música ali numa frequência, ou você tá ali pensando, sabe, aquele momento de nada, aquele momento de extrema conexão com você mesmo, que sua mente está bem vazia, bem relaxada. Então, isso daí é a onda alfa, certo? Ela é bem presente também no sono, ela ajuda no nosso relaxamento profundo. Então, o ideal é que a gente atinja essas ondas alfa, principalmente no final do dia, né? Para que a gente consiga dormir melhor. Por quê? Porque é nela que vai ter um relaxamento profundo. Mas aí o que acontece? Aí que mora o BO. Conforme a gente fica estressada no nosso dia a dia, a gente começa a ter bloqueadores, tá? De ondas alfa. Então, o estresse, ele vai liberar, ele vai fazer com que aumente aí a nossa quarta onda, que é a beta. A onda beta, gente, é a onda do nosso foco. Ela é extremamente necessária. Não existe a possibilidade, tá, de não estarmos em sintonia aí com essa nossa onda. Por quê? É ela que vai fazer você estudar, é ela que vai fazer você trabalhar, é ela que vai fazer você entender um livro que você tá lendo, é ela que vai fazer com que o seu cérebro tenha comandos reativos. Então, ela é extremamente necessária. Mas aí, o que acontece? Conforme a gente vai ficando muito estressado, essas ondas, elas vão subindo, elas vão subindo, elas vão subindo. Então, a gente fica num constante estado de alerta, certo? É como se a nossa mente não desligasse em nenhum momento. E aí, ela começa a bloquear beta. E aí, o que acontece? Você vai deitar, você vai dormir e você vai sonhar que você está trabalhando. Você vai sonhar com a sua agenda do outro dia. O seu cérebro não vai entrar no sono REM. Então, é aquele sono que você apaga, né? Ou não dorme, aí depende muito da pessoa. E você acorda no outro dia extremamente cansado. Por quê? Não houve a regeneração. Você não entrou em beta. Se você não entrou em beta, você não atingiu as poucas e escassas ondas delta que nós temos. Então, infelizmente, você acaba aí ficando com um cérebro muito conectado, certo? Essas ondas, elas acabam também por influenciar alguns problemas psicossomáticos mesmo, como, por exemplo, a ansiedade, né? A disritmia cerebral, a epilepsia, né? O autismo, toque. Então, assim, sempre a gente tem ali, quando a gente tem um distúrbio, a gente vai ter uma interferência aí nessa onda, certo? TDAH também, né? Então, a gente sempre tem aí um distúrbio dessa onda, nesse excesso de beta, certo? Então, só que daí, beleza. Eu estou com um beta acelerado, porque eu sou uma pessoa extremamente agitada, eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, eu sou uma pessoa extremamente pilhada. O que vai acontecer? Gente, o seu cérebro, ele vai mandar informação pro teu rim, tá? Lá na suprarrenal, e vai falar assim, olha, ela tá
precisando de adrenalina para ficar o tempo todo conectada, para ficar o tempo todo atenta. Então se prepara, que alguma coisa vai acontecer. E aí ele vai liberar cortisol, né? Que vai ali trabalhar essa questão do estresse. Gente, só que o que é o hormônio cortisol? O hormônio cortisol, ele é um hormônio inflamatório. Nós precisamos inflamar, nós precisamos adoecer. É uma resposta biológica natural do nosso organismo. A gripe e outras tantas, por exemplo, uma diarreia, uma virose, uma diminuição da imunidade, tudo isso são respostas inflamatórias do nosso organismo extremamente necessárias. Não dá pra gente não reagir com doenças, tá? É assim que o nosso corpo funciona. O problema é quando elas estão em excesso, que daí o que acontece? Ele começa a ter uma cronicidade inflamatória. Então aí você começa a desenvolver outras doenças. Imagina assim, ó. Hoje você passou uma situação de estresse, de raiva. E aí o que vai acontecer? As suas ondas, né, beta vão aumentar, você não vai conseguir desligar, você vai ficar o tempo todo atento, pilhado ali, e aí você vai mandar o cérebro, através dessas ondas, vai mandar mensagem lá pro teu rim, pra tua suprarrenal, de que você precisa estar atento. Sabe assim, quando a gente fala assim, vou acordar e vou matar um leão por dia, gente... Você tá mandando uma mensagem pro seu cérebro. Crie excesso de adrenalina, excesso de cortisol, porque a qualquer momento algo muito ruim vai acontecer. Então você fica naquele processo ansioso, intenso, né? Você tá armado pra guerra ali, você tá pronto pra qualquer acontecimento. Então, isso daí vai gerando uma cascata inflamatória. Aumenta cortisol, aumenta a pressão sanguínea. Aumentou a pressão sanguínea, vai ter uma dilatação aí das veias. O que pode acontecer futuramente, né? Acontecer isso 1 dia, 2 dias? Tudo bem, normal. Mas e aí? A longo prazo, né? Gente, dentro da psicossomática, a gente fala que uma doença, ela aparece no seu corpo, na sua energia, 10 anos antes dela aparecer no seu corpo físico, certo? Manu, como que isso daí funciona? Como assim? Eu vou ficar 10 anos cultivando uma doença antes de adoecer? Sim, por quê? Lembra que eu falei pra vocês que a gente tem aqui corpos, né? Pensa assim, que a sua mente é a folha em branco, a sua energia é o papel carbono e o seu corpo físico é o outro papel em branco. A tua mente tá escrevendo ali, né, naquela folha em branco ali, tudo que tá acontecendo no seu dia. E aí essa energia, ela vai fazendo essa transferência pro corpo físico, ela vai fazendo essa transferência pro corpo físico. Vai transferindo, vai transferindo. Vai chegar uma hora que ela vai reagir como um sintoma, certo? Então, por exemplo, passei por uma situação de estresse muito grande. Nossa, me deu aquela azia, aquela má digestão, uma dor de cabeça. Beleza, reação inflamatória, necessária no organismo. Não consegui lidar com a minha emoção. Tive de novo, e de novo, e de novo, e de novo. A tua célula lá no corpo vai falar assim, entendi o recado. É esse o estado natural dessa pessoa. E aí ele vai começar a gravar que ter uma azia é normal, ter uma má digestão é normal, ter dor de cabeça é normal. E aí o que vai acontecer? Gastrite, né? Isso se você conseguir identificar a gastrite antes dela agravar, né? Antes dela virar uma úlcera, por exemplo, né? Então, essa doença, ela vai ficar ali estendendo no corpo físico ali durante longos anos, tá, gente? Não é assim, nossa, tive dor de cabeça, fiquei estressada, tive dor de cabeça hoje, tive dor de cabeça amanhã, né? Vou daqui 1 semana, 2 semanas ter uma doença física. Bom, se ela for uma doença simples, sim, né? Uma doença sintomática. E o que é a doença? Se você for pegar lá, né,
a parte da medicina, se você for pesquisar lá o que é doença pela visão da medicina, ela vai falar que doença é um conjunto de sintomas, tá? Não tem uma causa específica. Eles foram olhando ali um excesso de uma quantidade X de pessoas para poder identificar como que funcionava a doença, né? O estudo através da análise ali, tá, gente? Então, por exemplo, eles identificaram que a pressão sanguínea, o excesso da pressão sanguínea, a pressão alta, é um excesso de angiotensina. A angiotensina é liberada pelo cortisol ali da nossa suprarrenal no rim, mas também ela é liberada pelo nosso pulmão, tá, gente? Então, a gente tem ali também o sentimento de luto, a dor. Então, isso daí, olha, aí os médicos pegaram e falaram, olha, esse conjunto de sintomas aqui, ele refere à pressão alta. Beleza, só que isso daí, como que a holoterapia, então, vai ajudar a tudo isso daí? Vamos supor, voltando a falar da pressão alta. Se você contém o seu estresse, você vai diminuir seu nível de adrenalina, concorda? E se você diminui seu nível de adrenalina, consequentemente você diminui seu nível de cortisol. Se você diminui seu nível de cortisol, teu corpo vai inflamar menos. Se teu corpo inflamar menos, as chances de você não só não ter, né? Para quem tem possibilidade de desenvolver, não ter a doença, para quem já tem, diminuir a quantidade de medicamento e controlar. Por quê? Não adianta você tomar todo dia o medicamento se você vive estressado, tá? É a mesma coisa de você apagar uma fogueira com uma gota de água. Ela vai ali dar uma apaziguada, vai conter, mas não vai tratar, tá? Então, a gente tem que olhar para a causa raiz dessas dores. A gente tem que olhar o quanto esse aceleramento cerebral tá adoecendo a gente. Porque, gente, não adianta. Todo dia, esses avisos que o cérebro vai mandando diariamente pro teu corpo, ele vai ficando registrado, tá? E aí a gente tem sintomas diários, a gente pode ter sintomas que mostram que teu corpo está nesse estágio de inflamação. Quais são eles? Insônia, dor de cabeça, dores no corpo, problemas intestinais. Então, tudo isso daí são sintomas que mostram que teu corpo está em desequilíbrio. E aí, o que a gente faz? Dor de cabeça, analgésico. Vou tomar um analgésico aqui que vai passar, só que eu não olhei para o meu estresse. O que vai acontecer? Teu corpo vai ficar cada vez mais adoecido, e você vai necessitar cada vez mais do medicamento, entende? Então, é complicado a gente falar apenas do conjunto de sintomas sem falar realmente da obra. Então, por exemplo, tem como a gente elogiar um quadro de Van Gogh sem falar de Van Gogh? Não tem. A gente vai olhar o conjunto da obra ali e falar assim, nossa, que maravilhoso. E você vai lembrar do artista, certo? A nossa saúde é igualzinho. A gente olha para aquele conjunto de sintomas e identifica e fala assim, nossa, eu tenho tal doença. Mas a gente tem que olhar para a causa disso daí, certo? Então, como que a holoterapia vai ajudar? Vamos dar um exemplo, por exemplo, do reiki. Um exemplo, por exemplo, foi maravilhoso, né? Vamos dar um exemplo do reiki. O reiki, ele é uma técnica energética. E quando você está recebendo esse reiki, você está automaticamente aumentando a sua onda delta. Então, seu corpo entra num estado de regeneração energética e aí você consegue acalmar e diminuir sintomas físicos. Vamos dizer assim, a repetição das sessões de reiki, conforme você vai recebendo as sessões de reiki, isso vai mudando o seu comportamento. Você vai ficando mais calmo, você vai ficando mais tranquilo. Consequentemente, você vai tendo uma maior consciência corporal. Então, você tá ali ajudando o teu cérebro a produzir ali um nível de bem-estar e tranquilidade de ondas alfa e ondas delta
com muito mais facilidade. Além disso, a gente entra ali com um processo de psicoterapia, acessando o teta, entendendo o que está acontecendo com essa pessoa e por que ela está carregando aquele comportamento. E aí a gente faz a modificação do comportamento através aí da psicoterapia e a gente consegue trabalhar aí nessa doença. E aí vem um diferencial do meu trabalho, né? Gente, eu não quero ensinar vocês a desacelerar. Eu não quero ensinar vocês a fugir desse mundo que a gente vive. Porque, gente, a tendência é aumentar. O metaverso tá aí, né? Daqui 10 anos, 10 anos passou assim, né? Mas daqui mais um tempo, nós vamos estar cada vez mais conectados, nós vamos estar cada vez mais ativos, nossas ondas cerebrais ali vão ser cada vez mais constante testada. Então não é sobre, eu vou desacelerar, vou sair desse mundo. Não, é sobre aprender a desacelerar pertencendo a esse mundo, é aprender a lidar com esse mundo. O nome disso é autorresponsabilidade, gente. É autoconhecimento com autorresponsabilidade, né? A escolha. Será que eu vou escolher passar estresse pro resto da minha vida para eu chegar lá na minha pressão alta e lembrar que eu tive que lidar com o meu estresse? Não. É uma escolha. Você pode escolher fazer diferente hoje. Você pode escolher não estar nessa situação desde agora. Então, faz necessário aí que você entenda que o mundo, ele vai continuar existindo da forma como vocês conhecem, gente, até mais, né? Nós estamos cada vez mais na era digital, daqui a pouco tá todo mundo usando óculos de realidade virtual, você não vai precisar nem aí sair da sua casa para você poder caminhar na rua, por exemplo. Agora você imagina o quanto esse excesso de informação não vem aumentando as nossas ondas beta, né? Inclusive, essa ferramenta que você tá falando aqui comigo, né? Que você está me assistindo, o seu celular, o seu computador, o seu tablet, não sei por onde você está me assistindo, ele tá liberando no seu cérebro, essa lampadinha que tem nele aí, essa luzinha que tem nele aí, ele tá liberando ondas beta no seu cérebro. O excesso do estímulo desse quadradinho que você está utilizando para me assistir, ele vai fazer com que as suas ondas beta aumente e, consequentemente, um excesso do uso das telas, tá? Faz com que você tenha uma diminuição da síntese da melatonina, ou seja, o hormônio do sono. É por isso que a Organização Mundial da Saúde bate tanto na tecla na diminuição do uso de telas para as crianças. Por quê? Porque quanto mais o excesso de informação, maior aumenta a agitação cerebral e essa criança vai ter uma resposta, tá? Ela vai ter uma resposta muito rápida. Por quê? Porque o cérebrozinho dela ali funciona diferente da gente, né? Então, é importante a gente entender que não é o seu exame físico que vai provar para você que você está doente sim ou não, né? A nossa vida, ela é baseada em pilares, né? A gente coloca aí 4, né? 4 pilares. Aí eu te pergunto, você sentaria numa cadeira onde um desses pilares está com uma dessas pernas está quebrada? Não, né? Gente, como que você confia em sentar numa cadeira que tá com a perna quebrada e as outras 3? Você vai vir pro chão, você vai adoecer. Então, Manu, quais são esses pilares? Vamos fazer uma reflexão? Quero que vocês que estão presentes aqui na live comigo entenda isso, que saúde é um contexto. Então, vamos avaliar. Como que tá seu trabalho? Tá saudável? Você gosta do que você faz? Tá feliz com o que você faz? Tá tranquilo dentro do que você faz? Como que tá a sua família? Né? Como que tá a sua conexão com a sua família? Como é que tá a conexão com seu pai, com sua mãe, com seu esposo, com seus filhos, né? Como é que tá também aí a nossa conexão com o mundo exterior, ali, o social? Qual foi a última vez que você ligou pro teu amigo, que você foi tomar ali um chopp, uma cervejinha? Não estou fazendo apologia ao álcool, gente, estou dizendo que você precisa relaxar, você precisa se conectar, né? Ou então você está usando o social como uma válvula de escape, você está... Oi, vida! Gente, meu marido passou só pra me dar um oi. Ai,
Pra vocês verem como a minha vida amorosa está muito saudável. Beijo, meu amor, te amo. Bom, então, você tá usando essa vida social como uma válvula de escape? Será que você realmente não está olhando para as baladinhas do finais de semana, o happy hour com os amigos, a cervejinha, um guindaste ali, uma alça de escora do resto, para você não olhar para o resto da tua vida, certo? Como que tá a tua mente, gente? Tua mente tá tranquila? Você deita na cama no final do dia, você dá aquela respirada e fala assim, cara, valeu a pena, valeu muito a pena. Ou você fica pilhado ali com o seu trabalho, você fica surtado, você sonha que você tá trabalhando. Gente, eu lembro que quando eu fui fazer tratamento psicológico, a louca aqui, que hoje eu falo que eu tenho plena consciência disso, eu cheguei pra minha psicóloga, há 6 anos atrás e falei assim, nossa, eu tenho uma habilidade maravilhosa. Eu trabalho dormindo, na época eu dava aula, eu elaboro prova dormindo. Gente, se eu tô elaborando prova dormindo, significa que eu não tô dormindo. Então, o meu cérebro estava conectado o tempo todo e eu tinha dores de cabeça absurdas, de tomar assim, um remédio atrás do outro e eu falava, meu Deus do céu, vou arrancar minha cabeça fora. Por quê? Porque eu não desconectava, Então, você começa a entender que, às vezes, o que a gente tá achando bom, não é bom de verdade. Então, como que tá a tua mente? Sua mente descansa? Você consegue deitar na cama e ter um sono ali tranquilo? Você consegue sonhar? Só que não sonhar com o seu trabalho, não sonhar com um problema, sonhar aqueles sonhos assim, sabe? Aqueles sonhos que de um estado ali mais relaxado, que você sonha que você tá num quarto com uma parede cor-de-rosa, outra é laranja, o chão é azul e tem quadriculados. Isso significa que o seu cérebro ele está conseguindo descansar, ele está conseguindo desacelerar e ele tá reorganizando as informações. E aí vem os sonhos aí bem loucos mesmo, sabe? E esses sonhos significam que seu cérebro tá funcionando normalmente. E por isso é normal, tá, gente? É super comum sonhar que você tá caindo, tá? Isso significa que você realmente conseguiu entrar num processo de relaxamento e o seu espírito, ele ficou livre para poder dar, andar, vamos dizer assim. Então, quando você sonha que você tá caindo, é porque você conseguiu entrar em sono REM. Olha para você ver como até os nossos sonhos mandam informações para o nosso cérebro. Então, vamos olhar, também para sua saúde física, Como que tá? Quando foi a última vez que você foi no médico, gente? Quando foi a última vez que você fez um check-up, Ah, não, fui ali no médico, fui doar sangue, ou então fui ali no médico, fiz exame de sangue, fiz isso, fiz aquilo, e tá tudo bem, não tenho nenhum problema. Gente, isso não significa muito não, tá? Tá se alimentando bem? Tá praticando atividade física? Tá tomando água? Gente, tomem água, pelo amor de Deus. Não faça que nem eu de imaginar que é um cacto, que eu às vezes fico sem tomar água, fui parar no hospital, Recentemente, inclusive, vocês sabem disso. Então, a gente tem que olhar para nossa saúde como um contexto. E, gente, o mundo vai continuar acontecendo, tá? O mundo vai continuar aqui exatamente como está. Até um pouquinho pior. Por quê? Porque cada vez mais a tecnologia tá aí e a gente precisa usar ela ao nosso favor, não contra nós, tá bom? Gente, interaja aqui comigo, pra quem ficou, gostou da aula, resumão, Muita informação, nós estamos aí em 33 minutos de live, indo pra 34, muita informação, Quando a gente fala assim, você fala, Manu do céu, Eu falo isso numa rapidez muito grande, porque é o meu dia a dia, mas eu tenho certeza absoluta que alguns aí ficam meio perdidos. E então, eu convido vocês a sempre estarem assistindo o meu conteúdo. As lives serão toda quarta-feira, 10 horas da manhã, com exceção dos dias que eu tenho reunião presencial do BNI, que daí vai ser 11 horas. Manu, então por que você não faz sempre 11 horas? Simples, gente, porque eu tenho uma agenda para cumprir, então eu preciso ter essa flexibilidade de horário, e eu só não atendo de manhã na quarta-feira, que são reuniões do BNI presencial, tá bom? Então, gente, eu quero convidar vocês a
se permitir experienciar, se desconectar conectado. Olha essa frase, anota, gente, anota essa frase: permitir experienciar, se desconectar estando conectado, tá bom? E se você gostou desse conteúdo aqui, ele vai ficar salvo lá no meu canal do Instagram, do YouTube, tá? E lá vocês vão poder assistir, mandar para outras pessoas, comentar, ou se você ficou com alguma dúvida, me chama por aqui pelo link da bio, você consegue falar comigo. E se você quer aí ter cada vez mais essa experiência de conexão, daqui uns dias a gente vai lançar a nossa nova imersão, tá? Então, você vai poder realmente experienciar todo esse processo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Até a nossa live da semana que vem. Beijos no coração, abraços de luz, muita amorosidade, e que hoje, mesmo você estando conectado aí no seu celular e fazendo da tua vida uma vida próspera, tá? Você consiga estar conectado com o teu eu superior, com o seu eu interior, e você consiga chegar no final do dia, deitar a cabeça no seu travesseiro e estar em paz com você mesmo, tá bom? Gente, um beijo. Todos vocês me conhecem, mas eu me chamo Emanuele Vendramini, eu sou holoterapeuta e eu vou ficando por aqui. Até quarta que vem. Tchau, gente. Renata, Ítalo, que ficou, Camila, meu marido que entrou para dar um oi, o Natan também estava aqui, né? Lindomar, né? Muito obrigada. Beijos.